Salve guys, Zero aqui, e hoje eu vim falar sobre um assunto que muitas pessoas fogem ou tentam coisas para nunca sequer pensar sobre isso. Eu vim falar sobre honestidade. E para começar naquele tom maravilhoso, eu tenho uma pergunta para você. Você acha que você fala mais verdade do que mentira? E sim, eu vou falar que você está enganado. Não acredita em mim ainda? Vamos ver até o final para ver se você realmente é esse poço de verdade e honestidade aí que você tá me falando. Compartilhar com vocês aqui um pouco, né, da experiência que foi fazer esse livro. Esse livro não, esse vídeo. Por que eu tô com o livro na cabeça? Eu estudei sobre o livro The Honest Truth About Dishonest. Esse livro, ele foi um dos best-sellers de ciência comportamental da década. E eu li ele, faz muito sentido em muitas formas. Porém, ele tem um estudo que era um dos estudos que eu utilizava para entender a realidade, que depois de um tempo, em exatamente 2021, um grupo chamado Data Colada foi olhar os dados e percebeu que existia manipulação na planilha. Teve todo um caso, as pessoas que estavam relacionadas ao livro confirmaram que houve sabotaram, né, os dados, mas ninguém assumiu a responsabilidade. Alguém foi, não sei quem foi. E é muito engraçado, né, o livro de honestidade ter uma coisa dessa no meio, né? Alguém ter sido desonesto, né? Mas qual que é o ponto principal dessa metáfora incrível que a gente pôde conceber na realidade? Que eu estava escrevendo um vídeo sobre honestidade, eu fui descobrir esse ponto final no final da produção do meu vídeo. Então, poucos momentos antes de a gente começar a gravação, eu fazendo a revisão do meu texto antes da gravação, eu achei essa notícia. E aí eu falei, putz, agora eu vou ter que mudar o plot twist vou ter que mudar a base, né, do meu estudo, daquilo que eu vou trazer pra, né, não trazer uma mentira pra vocês. E aí já é engraçado, né, a verdade, a história sendo contada através da própria realidade. Então, mostrando aí que a pessoa, às vezes, da honestidade aí, não é tão honesto. A minha própria atitude já vai provando aí um pouco de como a honestidade funciona, né? E a título para os curiosos, o estudo que teve os dados alterados foi o seguinte: assinar a declaração de honestidade no topo em vez de no fim do formulário fariam as pessoas mentir menos. E eu não sei por que ele mentiu sobre isso, assim, né? Existem vários outros estudos que mostram outras coisas que ajudariam a tese dele. Não sei nem se ele fez, quem fez, né? Não tô lá pra saber. Mas que loucura, cara, que loucura. Bom, então vamos lá. A mentira não precisa ser um vilão, e é sobre isso que eu vim falar. A minha pergunta inicial, falando sobre você acha que você fala mais verdade ou mentira? Não foi exatamente essa pergunta, mas a ideia é trazer para o seu senso crítico moral o quesito de você fala mais verdade ou mentira. A maioria das pessoas, na primeira pergunta que eu fiz no começo do vídeo, sobre você acha que você conta mais verdade do que mente? A maioria das pessoas vão falar que elas contam mais verdade. É uma indução social que as pessoas elas gostam de se identificar como produtoras de honestidade e não de desonestidade. E isso tudo porque existe na palavra mentira um estigma, uma dor, uma crença que ela é negativa. Mas eu gostaria de começar a pensar um pouco mais profundamente sobre isso. E para isso eu trouxe um estudo. Eric Johnson e Daniel Goldstein publicaram na Science em 2003 uma comparação das taxas de doação de órgãos na Europa. Países culturalmente vizinhos, com padrão de vida parecido, apresentavam um número que não conversavam de jeito nenhum. Nos países onde você precisava marcar a caixinha para virar um doador, a adesão ficava baixa. Em alguns casos, em um dígito, raramente passava de 1/4 da população. Nos países onde você já nasce doador e precisa marcar a caixinha para deixar de ser, aí a adesão passava para 90%. Mesma Europa, mesma década, povos muito similares, mas dois resultados completamente diferentes. Então imagina, se você não é feito uma pergunta, já faz você doar o seu rim para uma outra pessoa, imagina as outras perguntas que não são feitas para você, fazem você fazer no seu dia a dia. E por que eu trouxe esse estudo sobre a taxa de adesão, sobre a pessoa ser perguntada ou não?
calma aí que isso já vai fazer sentido. Antes de entrar nesse ponto, eu gostaria de falar mais uma coisa. Existe uma falácia horrível que percorre aí há muito tempo o mundo do autodesenvolvimento, da aperfeiçoação, né? Que é músculo do esforço. Nós precisamos treinar músculo dentro do nosso cérebro para fazer as coisas adequadas, para fazer as coisas certas, para conseguir ser honesto. A ideia até que é legal, mas a ciência já quebrou isso num estudo feito em 2016. 23 laboratórios se juntaram para testar isso de uma forma pré-registrada, com 2.141 participantes. E o resultado foi muito claro. Eles não acharam nenhuma correlação possível entre o músculo do esforço e um resultado sobre a capacidade, né, das pessoas de tomar decisão. E por que eu trouxe num vídeo sobre honestidade um estudo falando sobre o comportamento humano e como que as pessoas reagem se uma coisa é perguntada a elas ou não? Calma que eu já vou falar sobre isso. Mas para eu conseguir chegar mais a fundo, antes eu tenho que passar sobre um conceito falso que permeia a nossa vida há muito tempo. O ponto que eu quero atacar agora é: a integridade é um músculo, uma reserva de força de vontade que você treina e gasta ao longo do dia. Isso tem nome científico e se chama ego depletion e virou senso comum por quase 2 décadas. Mas já houve estudos como o de 2016, onde 23 laboratórios se juntaram para testar isso com 2.141 participantes. E a amostra foi clara. Não existe ainda uma comprovação clara se isso ocorre, se existe realmente esse músculo ou não. Então, o que isso quer dizer? A integridade, a honestidade, ela não provém da sua moral como pessoa, da sua força de vontade ou da sua ética. A honestidade, a sua capacidade de permanecer fora da mentira, ela vem de outro lugar. E da onde que realmente vem a capacidade das pessoas de ter integridade, de fazer o que é correto, de ser honesto? Aí eu venho com outro estudo, esse feito por Brian Gala e Angela Duckworth, que publicaram 6 estudos com 2.274 pessoas. Na verdade, não são as pessoas que teriam, entre aspas, um músculo dentro do cérebro para conseguir fazer a tomada de decisão correta, e sim aquelas pessoas que controlavam os seus próprios hábitos, que tinham maior controle sobre a sua própria realidade, sua própria rotina. E dentro do universo delas, elas faziam o que era certo, não porque elas eram honestas necessariamente, mas sim porque era o mais fácil. Agora você entendeu por que eu trouxe o ponto dos 90% contra os, no máximo, 1/4 dos países europeus? É porque a integridade, a honestidade, a bondade, muitas vezes tida como algo a ser cativado, como um esforço ou como uma virtude dentro de você, na verdade não passa de uma arquitetura do seu dia a dia. Muitas pessoas tentam fazer o esforço momentâneo no agora para serem honestas, ao invés de entender que a sua honestidade, a sua integridade, seu comprometimento com a sua palavra não vem do seu esforço no momento que você está executando, e sim do planejamento que você teve para a sua vida, para o seu dia. E isso quebra o jogo. Por quê? Porque você começa a entender que o que torna a sua decisão a escolhida não é necessariamente apenas os seus valores, e sim a realidade que você vive. Então, hoje, se você não faz o controle pensado do seu ambiente, dos seus amigos, da sua vida no geral, quem que faz? Porque se você não pensa, alguém está pensando. Então, as pessoas que têm a capacidade de escolher, de tomar as decisões de como o seu ambiente vai ser, de qual vai ser os caminhos mais fáceis para a sua vida, essas pessoas também terão o controle sobre o que você pensa, as suas ideias. E a parte mais triste é que parece que isso sai de você. Isso é o grande problema da sociedade de hoje. É muito simples a gente ver estudos falando sobre isso. Tem um livro que eu gostei muito, que é o Influence, do Roberto Cialdini, que ele já fala conosco há mais de 4 décadas, que existem empresas, organizações, sejam governamentais ou não, que estudam o nosso comportamento todos os dias e que constroem toda a nossa sociedade, valor, cultura, vídeos, entretenimento,
e constrói tudo isso de forma milimétrica para tirar de nós exatamente o comportamento que eles desejam. Então, não é questão de você ser esforçado o suficiente para ser honesto, para não mentir. Não é questão de você ser corajoso, de você ser apenas corajoso, de você ser apenas uma pessoa com mente brilhante. Nada disso importa para você ter consciência do que você está fazendo ou para você ser honesto, íntegro. A verdade é que se você não tem um planejamento do que você quer fazer nos próximos 1 ano, 5 anos, 10 anos, se você não tem uma rotina, se você não controla o que você consome, se você não pensa na sua vida, se você não organiza seus processos, você, na verdade, meu amigo, minha amiga, não está pensando com sua própria cabeça. E você provavelmente mente muito mais do que você imagina. Porque a verdade é que muitas vezes a mentira parece como verdade. A verdade é que muitas vezes o seu pensamento super original foi pensado por alguém muito tempo antes. É muito triste participar da sociedade e ver tudo isso acontecendo de camarote sem poder fazer nada. Como eu sempre trago problemas e depois trago soluções, a grande sacada para você conseguir controlar suas mentiras não é sobre negá-las, não é sobre ter força, dizer não para elas, é sobre evitá-las. Não no sentido mental de não olhar para elas, mas sim em construir uma vida para você, processo, ambiente, grupo de pessoas que evitem você ter que decidir se você vai ser honesto ou não, se você vai ter que ser íntegro ou não, se você vai ter que fazer o certo ou não. E para construir isso, eu elenquei 3 pontos principais. Eu posso fazer um vídeo falando sobre governança, sobre processos, explicando mais a fundo para vocês esses temas, porque de verdade, depois que você entende sobre gestão empresarial, você começa a enxergar sua vida de uma forma muito diferente. E com muita mais qualidade, tá? Eu sei que muitas pessoas vão duvidar disso, mas esses ensinamentos sobre governança, processo, criação de cultura, depois que você entende eles, fica muito mais fácil de você se autogovernar. Não porque eu sou uma empresa e eu deixei de me ver como humano, isso não tem nada a ver, não é sobre me desumanizar, mas é sobre entender que empresas são um grupo de pessoas. E para você controlar um grupo de pessoas, você tem que controlar pessoas. Então você vai lá e tira ele da sua rotina, na parte de trabalho. Você vai entender que você não tem a capacidade de falar não por um docinho, depois de você ter estudado, trabalhado e tá com muita fome. Então você não vai comprar doce. De forma simples, os 3 pontos para mim. Primeiro é a coragem. O que é a coragem? Coragem, ele é o enabler, ele é o possibilitador, aquele que faz você entrar em contato com o novo. Porque a sua mente, ela é uma máquina de repetição e de previsão. Você sempre vai estar repetindo, tentando evitar o consumo exagerado de energia, que é, por exemplo, refletir sobre as coisas. E por conta disso, coragem é essencial, porque você vai ter que sair da sua zona de conforto para olhar para as coisas de uma forma diferente, para você conseguir mudar o seu comportamento, para você conseguir mudar as pessoas que você se conecta, para você conseguir mudar qualquer coisa que esteja entre você e o caminho que você quer trilhar. E coragem não é você fazer com facilidade, você fazer rindo, você fazer feliz. É sobre fazer com medo, triste, chorando, mas ter coragem de ir lá e assumir a bronca de ser quem você quer ser de verdade. Segundo passo, governança. É você conseguir não comprar o doce, é sobre você não tomar suas decisões no seu dia a dia, é sobre você não te dar o poder para se ferrar. Você deixa a tomada de decisão, por exemplo, de um mês inteiro, para tomar em um dia, em vez de ter que tomar ele todos os dias. No próprio caso do doce, você não vai ter que pensar todos os dias, nossa, será que agora eu como um doce depois do almoço? Não. Você vai lá, dia do supermercado, e não compra o doce, uma única vez. E aí, o seu mês inteiro da compra, você não vai ter mais que tomar essa decisão, ela já foi tomada. É sobre você construir ambientes que seja difícil de você corromper aquilo que você quer criar. Se você quer criar uma rotina saudável, você, por exemplo, tirar o jogo de um computador, você separar
o cômodo onde você dorme, de onde você trabalha. São coisas que podem facilitar a sua vida, e para isso você tem que ter um entendimento profundo de como você funciona, como que você mente, e etc. E por final, eu coloquei duas coisas juntas, processo e treino. O que eu quis dizer com processo e treino? Não tome decisões no seu dia a dia. Pô, o que será que eu vou fazer hoje? O que será que eu vou fazer amanhã? O que será? Tenha um padrão de processo que você execute as suas coisas, tenha uma rotina que você faça sempre igual. Você não precise se esforçar para fazer diferente. Já tá lá, já é o caminho fácil do seu dia a dia. Com a governança já ficou fácil. É só você fazer, é só você treinar, é só você repetir. Se você conseguir manter essas três coisas, você vai não só aprender a falar mais a verdade, mas também vai aprender a ser mais preciso, a ter uma maior performance, porque você vai estar tendo tudo alinhado para chegar onde você quer chegar. Você vai parar de tomar decisões e vai começar a viver as consequências dos seus processos e da sua organização. E no final é isso que eu queria trazer para vocês. Honestidade não é apenas um ponto moral ético. É lógico, a personalidade da pessoa ajuda ou desajuda, né? Ou, quer dizer, ajuda ou atrapalha nesse ponto, mas a verdadeira capacidade do ser humano de permanecer estável num caminho bom é a sua organização, é a sua criação ali da rotina, da governança, dos processos, do treinamento, do hábito. E se você não dominar isso na sua vida, na sua carreira, alguém vai fazer por você. E depois não adianta você ficar vindo falar, mas eu sou assim, eu sou assado. Se você não sabe o que você vai fazer daqui a 5 anos, você não sabe para onde você está indo. Se você não sabe para onde você está indo, não tem como você ter um planejamento. Se você não tem como ter um planejamento, você não construiu um processo, uma governança para isso. Se você não construiu, alguém construiu o caminho que você está trilhando. E você está fazendo exatamente o que ela pensou para você fazer. Não porque você não tem ética, moral, ou caráter, ou capacidade para não ser diferente, para não ser manipulado, mas sim porque você não sabe como fazer, porque ninguém nunca te ensinou. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta aí. Eu acho que eu fui muito enrolado esse vídeo, então pode me xingar aí nos comentários, mas tamo junto, gente. Manda pra alguém aí, se inscreve, tamo junto.